Iniciamos agora, na frente C, o capítulo 5, com o tema Sequências e Progressões e PA, Progressão Aritmética. Essa é a parte 1 da aula de hoje. Bom, vamos ver primeiramente o que são sequências numéricas. Observe essas sequências que estão aqui. Você é capaz de determinar qual é o elemento que está faltando em cada uma dessas sequências? Por exemplo, aqui, 3, 6, 12, 24, 48, x. Qual será o número que vai entrar aqui no lugar do x? A segunda sequência, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, y. Será que você consegue observar qual é a regra que está sendo seguida aqui, de maneira que você consiga colocar certinho um número aqui no lugar do y? E nessa última aqui, olha, 2, 5, 8, 11, 14, Z. Qual será o número que entra aí? Tá? Se você quiser, dá uma pausa no vídeo aí e tenta descobrir. Ok? Prosseguindo. A palavra sequência pressupõe uma disposição de objetos em uma ordem bem estabelecida através de uma propriedade ou uma regra. Então, essas sequências que eu mostrei aqui para vocês, elas estão obedecendo uma regra. Esses números aqui não estão chutados, não. Então, por exemplo, essa sequência aqui, a sequência dos números ímpares, ela tem uma regra. A regra é que só pode entrar nessa sequência os números ímpares, positivos em ordem crescente. Aqui, a sequência dos números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. A propósito, essa sequência aqui dos números primos, até hoje, nenhum matemático do mundo conseguiu descobrir qual é a regra que permite prever qual será o próximo número primo da sequência. Se você por acaso descobrir, me avise que eu vou apresentar você aí para ganhar a medalha Fields, que corresponde ao ao Nobel da Matemática. Tá? A sequência dos números quadrados perfeitos está aqui. Essa sequência ela obedece uma propriedade, uma regra. Só pode entrar nessa sequência números que sejam quadrados perfeitos. Se você extrair a raiz quadrada de qualquer número desse, você vai encontrar um resultado exato. Então, cada elemento de uma sequência é denominado termo. A gente vai usar muito essa palavrinha aqui, termo. O primeiro termo de uma sequência é geralmente representado por A1. Tá? Vamos usar muito esse tipo de notação. A1 significa o primeiro termo da sequência. O segundo termo, A2. O terceiro, A3 e assim por diante. Tá? Então, o termo que ocupa a enésima posição, ou seja, a posição n, onde n aqui representa um número natural, então ele é representado por AN. Então, AN significa um termo qualquer da nossa sequência. Então, desse modo, uma sequência de n termos, por exemplo, 5 termos, 23 termos, então ela pode ser representada genericamente como A1, A2, A3, etc. Esses três pontinhos aqui, reticências, e o último termo a gente representa como AN, neste caso. Aqui, por exemplo, tem 5, 9, 13, 21. Então, quem é o A1? A1 é 5. A2 é 9. A3, 13. E A4 é o 21. Tá? Então, a gente vai usar muito essa abreviatura aqui para fazer referência aos termos de uma sequência. Agora, termo geral de uma sequência. Vamos entender o que é isso. Termo geral. Expressãozinha bastante usada, tá? Então, é frequente que sequências numéricas apresentem algum padrão discernível, um padrão que a gente pode descobrir, em sua composição. Por exemplo, essa sequência aqui, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Você vê logo de cara, que trata-se da sequência dos números inteiros positivos pares, dispostos em ordem crescente. Então, eles estão seguindo uma regra. E qual é a regra? Veja bem, o primeiro termo, que é o A1, você pega o 2 e multiplica por 1, que é o primeiro número do conjunto dos números naturais. O segundo termo, que é o A2, você pega o 2 e multiplica por 2, obtém então 4.
O terceiro termo, que é o A3, você pega o 2, multiplica por 3. O quarto termo é o A4, pega o 2, multiplica por 4. Observa que, né, vai seguindo a sequência. Aqui tem 4, aqui tem 4, aqui tem 3, aqui tem 3. Tá? Em sequências que a gente vai estudar, há sempre irregularidade. A gente tem que estar atento para descobrir essas regularidades. Então, muito bem. A regra aqui é sempre pegar o 2 e multiplicar por um número natural, tá? Que seria o n da nossa história, né? Então, com isso a gente obtém essa sequência que está escrito aqui. Então, seguindo essa lei de formação, dizemos então que o termo geral AN, ou seja, termo geral, quando falar termo geral, você entenda como a fórmula, né? O termo geral AN dessa sequência, essa sequência que está aqui, é definida por essa expressão aqui. Tá? Então, essa sequência toda pode ser escrita de uma forma resumida apenas por esta regrinha que está escrito aqui. E é chamado de termo geral para esta sequência. Cada sequência tem um termo geral diferente. Tá? Então, a regra é AN é igual a 2 vezes N, né? Onde N sempre vai representar um número natural. Começando pelo 1, depois vai para o 2, depois por 3, como a gente fez aqui. Tá certo? Vamos ver aqui uma questão resolvida para fixar melhor isso. Determine os 4 primeiros termos, ele está pedindo apenas 4, tá? Da sequência cujo termo geral é dado por essas fórmulas aqui. Né? A primeira fórmula é AN igual a 2 vezes N mais 3. E a segunda é AN igual a menos 2 elevado a N dividido por N mais 4. Tá? Então, como eu disse, cada sequência tem um termo geral, tem uma regra, né? Tem uma fórmula para construí-la. Vamos ver então a letra A. Lembrando que a fórmula é essa, AN é igual a 2 vezes N mais 3. Tá? Então a gente começa pelo 1. Né? N, como eu falei, segue a sequência dos números naturais, 1, 2, 3, 4, etc. Mas ele só pediu 4. Então, quando N vale 1, então o A1, ou seja, o primeiro termo, vai ser 2 vezes N, ou seja, 2 vezes 1, mais 3. Né? 2 vezes 1 mais 3, isso vai dar 5. Quando N vale 2, então o A2 vai ser 2 vezes 2, que dá 4, mais 3, que dá 7. Para N igual a 3, 2 vezes 3, mais 3, que são 9. Né? O 3 é fixo, o 3 faz parte da fórmula. Né? E para N igual a 4, a gente vai encontrar o quarto termo, A4. Vai ser 2 vezes 4, né? Porque é 2 vezes N. Então, 2 vezes 4, que são 8, mais 3, que é da fórmula, dá 11. Tá? Então, com isso, a gente constrói a sequência, que é 5, 7, 9 e 11, que é a resposta à pergunta que ele fez. Tá? Muito bem, vamos então para a letra B. Né? A fórmula é um pouquinho mais complicadinha. Então, de novo, né? Vamos começar fazendo o N percorrer a sequência dos números naturais, 1, 2, 3 e 4. Substituindo na fórmula. Né? A fórmula diz menos 2 elevado a N. Então vai ser menos 2 elevado a 1. 1 a gente não escreve, né? Na potência. E embaixo fica N mais 4. Mas N está valendo 1, então vai ficar 1 mais 4. Né? 1 mais 4 são 5. E o menos 2 é menos 2 mesmo. Então vai ficar menos 2 quintos. O primeiro termo, o termo A1 da nossa sequência. E o segundo termo, então é quando N vale 2. Vai ser o A2. Né? Então vai ficar menos 2 elevado a N. Fica menos 2 elevado a 2. Né? Todo número elevado a um expoente par é sempre positivo. Tá? Mesmo que seja uma base negativa, o resultado vai dar positivo. Então, menos 2 elevado a 2 vai dar 4. E embaixo, 4 mais 2, 6. Né? Porque N mais 4. N está valendo 2. Então, 2 mais 4 que vai dar 6. Então, 4 em cima, 6 embaixo. 4 sextos. Ah, professor, mas aqui está escrito 2 terços. Claro, né? Porque ele já simplificou, então escreveu 2 terços. Para N igual a 3, menos 2 a terceira, que vai dar 8. Menos 8, melhor dizendo, né? Porque o expoente agora é ímpar. E embaixo, 4 mais 3, que dá 7. Então, menos 8 sétimos. E no último, né? O N valendo 4, a gente vai ter o quarto termo, A4. Aí vai ficar menos 2 elevado a 4. Né? 4 é par. Menos 2 elevado a 4 vai dar 16 positivo. E embaixo, 4 mais 4 são 8. 16 dividido por 8 são 2.
Tá? Então, os termos, né, os 4 primeiros termos dessa sequência vai ser isso aqui. Menos 2 quintos, 2 terços, menos 8 sétimos e 2. Ok? Se você não entendeu, volta um pouquinho aí, rever, tá? E tenta fazer sozinho no caderno, que você vai entender isso. É importante compreender bem, tá? Bom, fórmula de recorrência. Então vamos ver aqui como é que a gente constrói essa fórmula de recorrência. Considere essa sequência aqui, 5, 9, 13 e 17. Né? Qual será a regra para se escrever esta sequência? Então, cada termo da sequência pode ser determinado ao adicionar 4 ao termo anterior. Então, por exemplo, 5. Se eu adiciono 4, obtenho 9. Então, eu posso dizer que 9 é a mesma coisa que o termo anterior a ele, que é 5, mais 4. Né? O 13 é a mesma coisa que o número anterior a ele, que é 9, mais 4. 17 também. O número anterior é 13, mais 4 vai dar 17. Então, adicionando 4 a cada termo para determinar o seu sucessor. Essa seria, assim, a regra. Comece por 5, adicione 4 a cada termo para determinar o seu sucessor. Isso na linguagem comum. Né? Mas na matemática a gente não fala assim. Na matemática a gente cria uma fórmula simplificada para, em símbolos, expressar esta frase que está aqui. Tá? E como é que é isso? É assim, ó, A1 é igual a 5, ele está dizendo, o primeiro termo é igual a 5, e um termo qualquer é igual ao termo anterior. Olha, esse símbolo aqui, ó, n menos 1, significa um termo que vem antes, tá? Mais 4. Né? Então, isso quando n for maior que 1. Aí por que não pode ser 1? Porque 1 ele já deu. A1 é 5. Né? Esse aqui é o fixo. Então, para n maior que 1, vale essa regra que está aqui. Um termo qualquer é igual ao termo anterior mais 4. Então, nessa fórmula, o que a gente tem? Tem duas coisas. Primeiro, é dado o primeiro termo. A1 é igual a 5, está aqui. E depois, é dado uma relação, uma fórmula, associando cada termo ao seu anterior. Né? Que é esta fórmula aqui. AN é igual a AN menos 1, que é o termo anterior, mais 4, para n maior que 1. Neste exemplo que foi dado aqui. Professor, vai ser sempre assim? Não. Cada sequência vai ter uma fórmula de recorrência apropriada. Né? Por exemplo, aqui. Determine os 5 primeiros termos da sequência dada por esta fórmula de recorrência aqui. Ela diz que o primeiro termo é 4, tá? E o termo seguinte, olha que agora não é n menos 1, é n mais 1. Né? O termo seguinte vai ser igual a n mais 1 vezes a n. Né? Vamos ver como é que a gente obtém isso. Tem que ter bastante cuidado, tá? Mas não é difícil não, se a gente fizer o passo a passo. Por exemplo, a gente vai pegar esta fórmula aqui. Né? Observa que ele não colocou aqui, que, como na outra, né, que ele falou assim, olha, para n maior que 1. Aqui ele não colocou. Né? Então aqui a gente vai considerar n valendo 1. Tá? Então vamos lá. Quando n vale 1, então eu vou obter o termo 1 mais 1, que são 2. Ou seja, eu vou obter o termo A2. E como é que é a fórmula? É n mais 1. Como n está valendo 1, vai ser 1 mais 1. Então está aqui, olha, 1 mais 1. Vezes A índice n. Quanto está valendo n? 1. Então é o A índice 1. Ou seja, eu vou somar 1 mais 1 e multiplicar pelo primeiro termo. Tá? Como é que vai dar isso? 1 mais 1 são 2. E o primeiro termo é 4. Então, 2 vezes 4, 8. Observa, tem que fazer com cuidado, eu avisei. Né? Agora, vamos para o termo número 2. Então, você vai substituir. Lá na fórmula, onde tem n, você vai escrever 2. Né? Então, ó, n mais 1 vai ser 2 mais 1, que dá 3. Então, vai ser o terceiro termo. E aqui, n mais 1, a gente já viu, dá 3. Né? 2 mais 1 vai dar 3. Vezes a n. Ora, n está valendo 2, então é A2. Quem é A2? O termo anterior, o segundo termo. Né? Que quanto vale ele? 8. Então, vai ser 2 mais 1, que são 3, vezes o termo 2, o segundo termo, que vale 8. 3 vezes 8, 24. Tem que ir fazendo com calma.
Tá? Então, prosseguindo este raciocínio, cuidadosamente, sem pressa, você vai obter esta sequência aqui. 8, começando pelo 4, né, que ele disse que tem que começar pelo 4. Então, ó, 4, 8, 24, 96, 480. Né? Vê que sequência louca é essa, né? Mas a gente consegue montá-la se a gente seguir esta receita aqui, tá? Que é a nossa fórmula de recorrência. Uma outra coisa, né, que é assim a definição do termo geral de progressão aritmética. Tudo que a gente viu até agora se refere a sequências em geral, né? Mas no ensino médio existem dois tipos de sequência especiais que a gente estuda no ensino médio. As sequências em geral, né, elas são estudadas na universidade, mas no ensino médio só tem dois tipos, apenas dois tipos de sequência que a gente vai estudar com mais dedicação. Uma delas chama-se progressão aritmética, tá? É abreviado por PA. E o que é isso, a PA? É uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é obtido pela soma do termo anterior com uma constante fixa denominada razão da PA, ou simplesmente razão. E professor, não entendi nada. Vai entender agora com os exemplos, né? Vamos ver aqui a sequência. 1, 5, 9, 13, 17 e 21. É uma PA de razão 4. Por que razão 4? Porque cada um dos seus termos, a partir do segundo, é obtido adicionando 4 ao termo anterior. Então, por exemplo, o termo anterior do 5 é 1. De fato, se eu adicionar 4 com 1, vai dar 5. Né? No caso, deixa eu pegar aqui o 13. O 13, se eu pegar o termo anterior, que é 9, e somar 4, vai dar 13. Né? Então é sempre assim. Eu somando 4, eu obtenho o próximo termo. 17 mais 4, 21. Qual seria o próximo termo que tem aqui? Né? Seria 21 mais 4, e a gente escrever aqui 25. Tá? Então esse mais 4, olha só, né? Ele é fixo neste caso, neste exemplo. Mas o importante é que é um número fixo, é sempre o mesmo. Então esse número fixo que a gente chama de razão. Né? Nesse outro exemplo aqui, ó, 18, 15, 12, 9, 6, 13. E professor, está diminuindo os valores. Não tem problema não. Às vezes acontece isso. Nesse caso aqui é porque a razão é menos 3. Olha só. 18 menos 3 dá 15. 15 menos 3 são 12. 12 menos 3 são 9 e assim por diante. Né? O próximo termo aqui seria 3 menos 3 ia dar 0 aqui. Né? Então, mas observa que tem um número aqui se repetindo, que a gente chama de razão da PA. Tá certo? E pode ser inclusive até frações. Né? Nessa sequência aqui, ó, 1 meio, 3 quartos, 1 inteiro, 5 quartos, 3 meios e assim por diante. Isso também forma uma PA. Nesse caso aqui, a razão é uma fração, ó, é 1 quarto. Né? 1 meio mais 1 quarto vai dar 3 quartos. 3 quartos mais 1 quarto vai dar 4 quartos, que é a mesma coisa que 1. Né? 1 inteiro mais 1 quarto vai dar 5 quartos e assim por diante. Né? Se liga aí que tem que saber trabalhar com fração, tá? Isso aí, toda hora a gente vai precisar trabalhar com fração, e eu aconselho sempre quem tem dificuldade, quem está enferrujado aí com fração, aconselho sempre a fazer revisões, não dê mole para fração. Tá? Então está aqui a nossa sequência, tá? E percebemos então que a razão desta PA é 1 quarto. Tá? Perceba que se quisermos saber qual é a razão de uma PA, digamos que a gente não sabe qual é o valor da razão, e a gente quer descobrir. Então, como é que a gente faz? A gente pega um termo qualquer e subtrai do termo anterior. Por exemplo, eu pego o 12, escolhi o 12, tem esse monte de número aqui, escolhi o 12. Pego o termo anterior e faço a subtração. 12 menos 15, 12 menos 15 dá menos 3. Tá? Então, acabei de descobrir qual é a razão. Tá? Se for uma PA, essa regra vale para qualquer um desses números. Por exemplo, 3. Né? Se eu escolher o 3, pego o termo anterior, é 6. Então eu faço 3 menos 6. Quanto dá 3 menos 6? Menos 3. Sempre vai dar, né? Claro, a mesma razão. Tá? Aqui neste caso a razão é 4. Bom,
Agora, as PAs, né, as progressões, elas podem ser classificadas em crescente, decrescente ou estacionária. Isso depende da razão. Tá? Se a razão for maior que zero, ou seja, for positiva, né, ela vai ser uma PA crescente. Olha, 7, 9, 11, 13, 15. Por quê? Porque a razão aqui é 2. Né? Olha, 7 mais 2, 9. 9 mais 2, 11. Como 2 é um número positivo, então a PA vai ser crescente. Se ele for negativo, a PA vai ser decrescente. Tá? Aqui, olha, 75, 60, 45, está decrescendo, está diminuindo. E qual é a razão? A gente pega um termo qualquer, por exemplo, 60 menos 75, a gente descobre que a razão é menos 15. Menos 15 é um número negativo, menor que zero. Por isso que a razão, aliás, a PA, né, ela é decrescente. Agora, também é possível, né, que a razão seja nula, ou seja, igual a zero. Tá? É meio teórico isso apenas. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que considerar que quando a razão for zero, a gente vai ter uma PA constante, ou então PA estacionária. É esse o nome que a gente dá. Tá? Imagina essa PA aqui, sem graça, né? Menos 3, menos 3, menos 3, tudo igual. Então, a razão é uma PA estacionária, uma PA constante. Né? Muito bem. Agora, fique ligado, tá? Isso é importante. O termo médio, ou chamado termo do meio. Se você tiver três números, três, que eles estiverem em PA, então o número do meio sempre, sempre, não esqueça, sempre vai ser a média aritmética dos dois termos extremos. Tá? Aqui tem uma demonstração de por que isso funciona. Né? Então a gente já viu que para descobrir qual é a razão de uma PA, basta a gente pegar um número qualquer e subtrair o anterior. Por exemplo, eu pego o B, subtraio o anterior, vai ficar B menos A. Aí eu descubro a razão. Mas eu também posso fazer isso com C. Né? Vai ter que dar a mesma razão. Então vai ficar C menos B. Também tem que dar R. Então B menos A é a mesma coisa que C menos B. Se a gente colocar essa igualdade, passar o menos B para o lado de cá e o menos A para o lado de cá, a gente vai ter essa equaçãozinha aqui. Ó, 2B vai ser igual a A mais C. Isolando o B, passando esse 2 aqui para baixo, né? Ele está multiplicando, passa para cá dividindo. Então B vai ficar igual a mais C dividido por 2. Tá? A mais C dividido por 2 é a média aritmética de dois números. O número A e o número C. Tá? Então, olha, assim, se três termos estão em PA, então o termo do meio é a média aritmética dos termos extremos. Nunca esqueçam isso. Tá bom? Bom, vamos adiante. No próximo vídeo, né, a gente vai fazer algumas questões resolvidas. Para esse vídeo aqui já ficou meio longo, então vamos fazer as questões resolvidas no outro vídeo, tá bom? Obrigado.